ok? Olá, a arte de escrever biografias. A escritora e jornalista Regina Echeverria especializou-se em contar a vida de artistas como Elis Regina e Gonzaguinha. Em seu último trabalho, no entanto, resolveu encarar a política e a vida do ex-presidente José Sarney e continua na mesma trilha ao pesquisar para escrever sobre a Princesa Isabel, seu próximo trabalho. Tudo isso ela nos conta na entrevista de hoje. Na dica de leituras, política e literatura, na análise dos romances O Punho e a Renda, de Edgar Teles Ribeiro, e O Grande Líder, de Fernando Jorge. O Leituras conversa agora com Regina Echeverria. Regina, bom, você está lançando Sarney, a biografia. Agora, quer dizer, o processo de criação literário de uma biografia, né? Porque é um processo, né? O processo é um processo que vem do jornalismo, né? Você já escreveu sim, eu sou jornalista, né? Então eu escrevo, em geral, histórias jornalísticas. Não, como biógrafa, acho que tenho o dever de relatar e não opinar. Então, por exemplo, essa biografia do Sarney, gostaria muito que as pessoas lessem e tirassem suas próprias conclusões sobre quem é esse homem, o que ele fez, qual foi a importância dele na história do Brasil. E isso eu fiz em todos os meus outros livros, é o mesmo estilo. Você sempre buscou personagens, assim, digamos, polêmicos. A Elis Regina, o Cazuza, a relação entre Gonzaguinha e Luiz Gonzaga, né, o Sarney. Como é a escolha dos personagens do seu trabalho? Eles me escolhem. É muito engraçado, porque eu acho que, bom, a Elis, eu não pensava em fazer o livro, eu estava ainda na Veja, no Isto É, trabalhando como jornalista e tudo. Era muito cedo ainda da morte dela, mas um editor me convenceu. Depois a mãe do Cazuza resolveu me chamar, que eu fiz 2 livros do Cazuza também. Me chamou para fazer o livro da história dele com ela também. E assim foi, a família do Gonzaguinha. Eu fiz 2 outros livros com uma parceira, Cida Nóbrega, na Bahia, sobre a mãe menininha do Gantuá e o Pierre Verger, que eram 2 personagens fora, assim, um pouco da minha área. Foi isso que me deu, assim, coragem para enfrentar um político, porque você sabe, eu venho da cobertura de cultura, não venho da cobertura política. E quando a gente resolveu fazer o livro, o presidente até achou que era muito bom, porque eu não estava contaminada com a cobertura diária, né, da política aqui. E por isso tive que me esforçar muito, estudar muito, porque você sabe, você está aqui no Senado, o que é uma cobertura diária de qualquer coisa, né? Então, para mim, deu muito mais trabalho do que talvez desse para alguém da área, né? E também acho que foi bom, porque eu pude enxergar os fatos de uma outra maneira, da minha maneira, e mais como uma cidadã comum do que uma jornalista, né? Agora, há sempre uma questão muito, muito complicada para se resolver para o trabalho da biografia, para o biógrafo mesmo, que é, de certa forma, não digo se desvincular, mas tentar, de certa forma, desvincular a obra, tanto da artista como a Elis Regina, do político, da própria figura dele, da figura humana mesmo dele, né? Quer dizer, dar esse caráter humano mais intenso. Como é que você trabalha isso? As pessoas são uma só. Eu penso assim, ninguém é como Pelé, que se refere a ele na terceira pessoa, entendeu? Eu acho que vida e trabalho é tudo a mesma coisa. Acho que a vida influencia o trabalho, como o trabalho influencia a vida. Então, para mim, a pessoa é uma só, um todo. Por isso que eu procuro entender bem o lado humano da pessoa, para compreender como ela age em determinadas situações, né? Aqui no caso do Sarney, para mim, foi outra experiência também de um personagem vivo. Não só vivo, como ativo, né? Eu tinha terminado a primeira versão do livro antes da crise do Senado, 2009, e não teve jeito, eu tive que parar o livro e para
fazer mais um capítulo. Ele foi muito atingido, né? Nessa fase. Então, por isso que se estendeu todo esse tempo de 5 anos para eu terminar. Eu nunca tinha feito um personagem vivo. É difícil. Rui Castro tem uma certa razão em dizer que o personagem biografado não pode ter filho, neto, bisneto, nada. Porque tudo interfere. Claro que interfere, mas a própria tentativa de interferência revela. É ou não é? Uhum. Revela a pessoa, né? O Sarney não foi assim. Ele tenta ser um democrata, né? Um homem da conversa e tal. Ele não me pediu nada, não me impôs nada, não tirou nada, só pegou lá o livro, leu antes de sair, é óbvio. E leu muito, várias vezes. Eu espero que ele tenha se reconhecido no livro, né? Agora, eu vou procurar um personagem agora, morta há muitos anos, viu? Eu vou fazer a Princesa Isabel. A personagem do Império. Buscar alguém do Império e que não seja tão polêmico. Por exemplo, Chalaça jamais. Não, mas olha, eu falo pra você, eu vou fazer a Princesa Isabel, que é o meu projeto agora e tal. Mas se acontece alguma coisa no meio que me interessa mais, né? Porque é tão engraçado que os personagens me escolhem. E eu adoro gente polêmica, imagina. Pra mim é muito melhor, porque pessoas polêmicas têm sempre ideias diferentes, comportamentos diferentes, e que você pode explorar, né? E achar boas histórias. Só me interessam as pessoas que andam na contramão. A Princesa Isabel nem tanto, apesar da leal. Não, mas é que a personagem dela é pouco conhecida e eu acho que é uma lacuna que a gente tem. Eu gostaria de fazer uma coisa histórica também, entrar nessa área, fazer biografias modernas de personagens históricos. Acho que tem muito pouco, muito difícil de ler, porque em geral são escritos por professores de história ou em teses que não tem uma linguagem jornalística mais moderna, né? Então eu acho que eu gostaria de fazer uma experiência nessa área. Acho que talvez eu pudesse fazer bem e ajudar a nossa juventude a entender um pouquinho melhor os nossos personagens históricos, né?